Olá, vamos dar início às derivadas e são em duas partes. Essa é a primeira parte que vamos visar fundamentalmente a parte de derivadas de polinômios, ok? Então, vamos lá. Alguns conceitos preliminares importantes. Lembrando que a tangente é o lado oposto sobre o lado adjacente, né? Tangente é a variação em y sobre a variação em x, é quanto sobe em relação a quanto eu percorri. Então, isso é básico para a gente entender a derivada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos dois pontos. O delta y é essa variação, o delta x é essa variação, esse ângulo θ, a tangente de θ é dado por essa diferença, essa divisão. Precisamos também lembrar polinômios. A forma mais genérica é essa aqui, cx elevado a n. C é uma constante, n é um número, geralmente é um número inteiro aqui para a gente. Então, derivada é tangente. Esse é um conceito, é uma definição, que a gente já começou a ver antes um pouquinho, e agora a gente vai dar valores numéricos para essa derivada. A tangente é a inclinação de uma reta, ou de uma curva, né, em um ponto. A derivada é uma função que fornece a inclinação da reta tangente a todos os pontos de uma curva. Então, eu tenho uma curva aqui, ó. Essa é a reta secante, ela pega dois pontos, essa em verde. E a tangente é essa em azul. Então, note que à medida que eu vou percorrendo a linha vermelha, as tangentes vão mudando. Okay? Outra coisa importante. Achar a inclinação da secante é relativamente fácil. Basta pegar a diferença entre os dois pontos, dividir. Mas veja que achar a tangente da reta tangente, a inclinação da reta tangente, é mais complicado. Porque à medida que esse ponto se aproxima, ok? Essa diferença tende a zero. E aí nós temos um problema. Porque dividir por zero é um problema. Então, para uma reta constante, y igual a b, nós já vimos, né? Ou seja, não depende de x, eu só coloquei aqui para lembrar que aqui tem um 1, eu posso colocar x elevado a zero, só para exemplificar. A reta constante, a inclinação é nula, a tangente é nula. Portanto, eu acabo de ter o meu primeiro resultado que eu estou interessado. A derivada de uma reta constante é zero. Vamos ver agora o segundo caso. A equação da reta é essa aqui. Essa é a inclinação dessa reta. B é o ponto onde ela corta o eixo dos y. Está aqui. Então, M é a inclinação da reta. M sobre 1 é M, né? A tangente de θ é M. Portanto, a derivada é M. É o segundo resultado. Então, para uma constante, a derivada é zero. Para uma reta, a derivada é M, onde M é a inclinação da equação. Bom, e agora, para y igual a x2, o que a gente faz? Notem que para x igual a zero, a tangente é nula, é uma reta horizontal. E para x igual a 1, o valor da função é 1, mas quanto que vale essa inclinação aqui? Vamos determinar. Então, a inclinação da tangente varia. Essa é a derivada. Então, vamos determinar para x igual a 2 a derivada
através de uma fórmula bastante conhecida e que ela pode ser demonstrada. Então, para uma função constante, a derivada é zero. Essa linhazinha aqui, a gente denota y', função é y, a sua derivada é y'. Então, para uma função constante, a derivada é zero, que a tangente é zero, a inclinação é zero. Está aí o linha sendo ressaltado. Então, a tangente de uma reta horizontal é nula. A fórmula geral da derivada de polinômio é conhecida como regra da potência, que é a seguinte, está aqui, ó, cx elevado a n, a derivada, está aqui a linha, f', é cnx elevado a n menos 1. A gente pode demonstrar isso. Então, veja que é como se o n tombasse aqui para frente e em cima ficasse n menos 1. É um polinômio, a derivada é um polinômio de grau inferior em relação à função. Vamos fazer agora, usando essa regrinha que a gente acabou de ver, a derivada da função y igual a x2. Está aqui ela de novo. Então, usando essa formuleta aí que a gente viu, essa regra, então, y igual a x2, y' é a derivada, assim que denota, é uma das maneiras de denotar, é 2, ok, ó. Veja que a constante aqui é 1, né? Nesse caso aqui, 1, x2, a constante é 1. Então, o resultado é, se a constante é 1, é x ao quadrado é 1, 2, está aqui, x elevado a 2 menos 1, 2 menos 1, x, 2 menos 1 é 1, 2x. Então, a derivada da função y x2 é 2x. Vamos ver agora o que acontece no ponto x igual a zero. O valor da função é zero. Okay? E a derivada, quanto que vale? Zero, como a gente já sabia. A tangente dessa reta que passa, a inclinação da reta que passa tangenciando a função no ponto zero é zero. E para o ponto 1, a função vale 1. Ó. Vem aqui, 1. E para a derivada, dá quanto? Substituindo, 2. Então, a inclinação dessa reta que tangencia a função yx2 no ponto 1, essa inclinação vale 2. Ahá! 1 para 2. Isso aí é um aluno me perguntando, professor? Sim, eu respondo. E qual é a equação dessa reta tangente? Agora já sei o m, não é? O coeficiente angular, não é? Boa pergunta. Então veja, essa reta aqui é do tipo y é igual a mx mais b, o m é 2 e o b é o quê? É o ponto em y quando o x é zero, então menos 1. Então essa reta é 2x menos 1. Tem uma regrinha também, que eu acho que já está mais ou menos intuitiva, que é a regra da soma, que a gente aplica a fórmula geral para cada parcela do polinômio. Ok? Por exemplo, isso aqui, 5x2 mais 3x menos 3. Coloquei aqui a definição de derivada de um polinômio, de um monômio, para a gente lembrar. Então, eu vou aplicar cada uma das parcelas. Percebam? Aqui é a derivada. 5x2 é 5 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. 3x é 3 vezes x, 1 que teria aqui o 1 menos 1. Menos 3 vezes 0. Porque a derivada de uma constante é 0. Posso pôr aqui um 0 aqui. Que seria como x elevado a 0, 0, né, vezes alguma coisa, tudo vezes 0 é 0.
Então, a gente poderia até usar essa formuleta para o caso de n igual a zero, mas vamos continuar decorando assim. Quando eu tenho uma constante, é zero. Nem precisava ter feito isso aqui. Então, está aqui. Assim ficou melhor. Então, fica 2 vezes 5, 10. X, 2 menos 1, 1. Mais 3, 1 menos 1 é 0, x 0, tal. Então, fica aqui. 10x mais 3 vezes 1, porque x elevado a 0 é 1. Né? E eu tenho aqui a derivada de 5x2 mais 3x menos 3 é 10x mais 3. É muito fácil, não é? É só uma aplicação sucessiva. E com isso eu consigo ter a derivada e a inclinação de todas as retas, que tem várias utilidades práticas, físicas e na matemática em geral. Então, um exemplo importante para nós aqui é a derivada da parábola ax2 mais bx mais c. Então, vou derivar a primeira vez. Então, o 2 cai aqui, 2ax, bx fica b, porque o x é elevado a 1, menos 1 é 0, x elevado a 1, 1. Constante, some. Okay? A derivada de uma constante é 0. Vamos derivar essa aqui outra vez, para mostrar que a gente pode ir fazendo derivadas sucessivas. Isso aqui é de 2ax mais b, de b é 0, de 2ax é 2a. Portanto, é uma reta constante. E a derivada de 2a, que é uma constante, 0. Então, a gente percebe que, dada uma parábola, a primeira derivada é uma reta, a segunda derivada é uma reta constante, e a terceira é a reta constante nula. É isso que está escrito aqui. Vamos fazer agora para esse caso dessa função 1x2 menos 4x mais c, 6. Eu fiz esse gráfico no GeoGebra. Então, tá aqui, ó. 1x2 menos 4x. Vamos aplicar aquela regrinha. Cadê a regrinha? Eu já até nem coloquei aqui, podia ter colocado de novo, né? Mas é fácil, ó. 2x menos 4, 6 é constante. Deriva de novo, 2. Deriva de novo, 0. Então, essa é a função em vermelho. Essa é a derivada, 2x menos 4. É uma outra função, que provém da outra. E que tem essa particularidade. Depois outra, a segunda derivada, 2. Tá? A gente vai ver mais na frente que isso aqui mostra que a concavidade da parábola é para cima, é positiva. E finalmente 0. Então, aplicando para x igual a 2, a gente vê que quando eu tenho o ponto 2, a função vermelha vale 2. Quando eu tenho o valor 2, a função verde vale 0. Quando eu tenho o ponto 2, a função azul, a segunda derivada, vale 2. E quando eu tenho ponto 2, a terceira derivada vale 0. A gente poderia pegar qualquer outro ponto e verificar o valor das funções. Por exemplo, x igual a 4, a função vale 6, a derivada vale 4, a segunda derivada continua 2 e a terceira 0. Bom, a gente vai precisar, num determinado momento, de saber a derivada do seno e do cosseno. A primeira maneira é fazer vocês lembrarem que derivada do seno é o cosseno. A gente vai mostrar isso agora. Mas eu vou mostrar um pouquinho a mais. Taylor, em 1715, portanto, naquele período do iluminismo, demonstrou que um polinômio poderia interpolar, na verdade é uma série, por isso que chama série de Taylor, infinita, o polinômio poderia interpolar a função seno. Tá? E, com isso, a gente vai provar isso aí só. Então, decorem. Seno, a derivada é o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. A demonstração disso por outros métodos é bastante complicada. Eu achei melhor
usar o Taylor. A função seno é essa, e que está aqui ela belíssima. Está aqui a função seno. E à medida que eu agrego termos no polinômio, eu vou buscando a função completinha. Tá certo? E a derivada do cosseno, e a função cosseno de Taylor, a série cosseno de Taylor, é essa aqui. Observem aqui, 1 fatorial é 1, ok? Então, aqui é x. Quanto que vale a derivada de x? X elevado à primeira, 1 menos 1 é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Aqui é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, x elevado a 3, derivada é 3x ao quadrado, 3 corta com 3, fica 2 fatorial. Então, é fácil de demonstrar usando Taylor, que a derivada do seno é o cosseno. Atenção! Só usei a função seno de Taylor porque é fácil de apresentar e perceber numericamente, mas não é nosso objetivo, obviamente, estudar séries de Taylor, que é um problema não é tão trivial assim como eu estou apresentando aqui. Aqui é só para a gente poder entender que o polinômio permite a gente rapidamente concluir isso, que a derivada do seno é o cosseno. Resumo. A derivada é uma função que fornece a inclinação da reta tangente a todos os pontos de uma curva. Se a curva é uma reta constante, né? Curva como generalização de reta, a sua derivada, f', é nula, zero, porque a tangente é nula. E aqui a regrinha geral da derivada de cx elevado a n, a derivada é cnx elevado a n menos 1, também conhecida popularmente com a regra do tombo. Ok? E a regrinha da soma é aplicar a cada parcela, porque a derivada de uma função que tem parcelas é a soma das parcelas, a derivada da soma das parcelas. É a derivada de cada parcela. Muito bem. Então, essa é a primeira parte da nossa aula de derivadas. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, a gente refaz, revê, reprisa. Então, é isso. Muito obrigado. Até muito